Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, mais um dia de trabalho, equipe do Núcleo Pedagógico a todo vapor. Viemos numa sequência de trabalhos desde terça-feira, formando os professores lá em Projeto de Vida. Ontem nós estivemos com os profissionais com aulas atribuídas nas eletivas e hoje você, professor, que tem as aulas atribuídas no componente curricular Tecnologia. Saibam que o dia de hoje foi preparado com bastante carinho por toda a equipe. Como nós tivemos na terça e na quarta, a equipe responsável pela formação de hoje será os PCNPs Evandro, Roseli e Douglas. Vocês estão acostumados a encontrá-los numa versão um pouquinho diferenciada. Evandro, responsável por Química, Física e Tecnologia, a Roseli, responsável pelo componente curricular de Matemática, e o professor Douglas, responsável pelo componente curricular de História. Mas hoje dedicaram esforços para que vocês pudessem enxergar algumas alternativas remotas no desenvolvimento do componente Tecnologia aí na unidade escolar. Que vocês possam ter uma excelente formação no dia de hoje e que vocês possam curtir as nossas observações. Lembrando que vocês ainda têm a chance de participar conosco aqui pelo chat. Lembrando que ao entrar na formação, você coloque no chat o seu nome e a unidade escolar a qual você pertence, porque ali nós teremos a confirmação da sua frequência. Na sequência, caso você, professor, esteja nos acompanhando no formato de reprise, você poderá participar conosco por meio dos comentários, seguindo a mesma estratégia, nome completo e a unidade escolar em que você participa. Além disso, aqui no rodapé, nós estamos disponibilizando para vocês o endereço de um formulário que está disposto para todos os nossos professores há quase 2 semanas. Caso vocês tenham algumas dúvidas que não conferem a formação de hoje ao conteúdo que o Evandro, a Roseli e o Douglas prepararam para vocês, para que de modo vocês possam sugerir, encaminhar e propor ou tirar ou obter alguns esclarecimentos com relação ao que foi proposto. Só lembrando que o nosso material também estará disponibilizado no blog do Núcleo Pedagógico. Se você ainda não sabe o endereço, observe o que nós colocamos aqui no rodapé para vocês. E ainda consulte o professor coordenador da sua unidade escolar. Bom, meninos, eu passo a palavra. A reunião agora é com vocês. Professores, um forte abraço e tenham todos uma excelente formação. Até mais. Muito obrigado, Jefferson. Espero que nós tenhamos um excelente momento de ATPC. E para iniciar a ATPC de hoje, a equipe preparou a leitura de leite de um trecho do livro O Pequeno Príncipe, do autor Antoine Saint-Exupéry. Eu gostaria de ressaltar que foi com muito carinho que a gente escolheu. O Pequeno Príncipe é um dos meus livros favoritos e eu espero que vocês gostem. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, Disse a raposa. Bom dia. Respondeu educadamente o pequeno príncipe, que olhando à sua volta, nada viu. eu estou aqui. Disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa. Disse a raposa. Vem brincar comigo. Propôs ele. Eu estou tão triste. Eu não posso brincar contigo. Disse a raposa. Não me cativaram ainda. Desculpa. Disse o príncipezinho, mas após refletir, acrescentou. O que é cativar? Tu és daqui? Disse a raposa. Que procuras? Procuro homens. Disse o pequeno príncipe. O que quer dizer cativar? Os homens Disse a raposa. têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, Disse o príncipe. eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido. Disse a raposa. Significa
criar laços. Criar laços? Exatamente. Disse a raposa. Tu não és nada para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender. Disse o pequeno príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível. Disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Ah, não foi na terra. Disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse outro planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito. Suspirou a raposa. Mas a raposa retornou a seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens também. Isso me incomoda um pouco, mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti. E eu amarei o barulho do vento. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me. Disse ela. Eu até gostaria, Disse o príncipezinho. mas não tenho muito tempo. Eu tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente. Respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva, e eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás um pouco mais perto. No dia seguinte, o príncipe voltou. Teria sido melhor se voltasse à mesma hora. Disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. O que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também. Disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adoram um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira
É, então, o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem em qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas, quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Eu vou chorar. A culpa é tua. Disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quisestes que eu te cativasse. Quis. Mas tu vais chorar. Disse ele. Vou. Disse a raposa. Então não terás ganho nada. Terei sim, Disse a raposa. por causa da cor do trigo. Depois, ela acrescentou: Vai rever as rosas. Assim, compreenderá que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te presentearei com um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois ainda nada. Ninguém ainda vos cativou, nem cativaste ninguém. Sois como era minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias. Continuou ele. Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois ela é quem eu reguei. Foi ela que eu pus sob a redoma. Foi ela que eu abriguei com o paravento. Foi nela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi ela quem eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, Disse ele. Adeus. Disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. o essencial é invisível aos olhos. Repetiu o príncipezinho para não esquecer. Foi o tempo que perdestes com tua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que perdi com a minha rosa. Repetiu ele para não esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, Disse ainda a raposa. mas tu não há deveras esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. E eu sou responsável pela minha rosa. Repetiu o príncipezinho para não esquecer. E aí, pessoal, vocês curtiram essa leitura de Leite? Ela foi escolhida com muito carinho por nós da equipe de Tecnologia e Inovação. E agora o nosso colega PCNP Douglas vai fazer a indicação literária do livro 1984 de George Orwell. Eu preciso fugir desse lugar. Não dá mais pra ficar aqui. Eu me chamo Winston Smith. E eu trabalho no Ministério da Verdade. Talvez você não conheça esse lugar, mas é o lugar que acaba com as suas identidades, com as suas famílias. Tudo por causa do quê? Deste governo, aquele que você chama de grande irmão. Ele não é tão bom quanto você imagina. Ele comete atrocidades. Ele domina suas mentes. E você precisa ouvir. Não dá mais para calarmos a nossa voz, para suprimirmos a nossa garganta, enquanto este governo
controla nossas mentes. Talvez ele tente colocar esse áudio, essa gravação, como uma crime-ideia, dizendo que eu que sou o traidor, que eu que estou tentando manipular vocês que estão ouvindo. Mas não é a verdade, não é a verdade. Eu preciso que você me escute. Enquanto é tempo, precisamos lutar, soltar a nossa voz contra esse governo arbitrário que invade as nossas mentes, que controla os nossos corpos, que faz com que sejamos zumbis em suas mãos. Não dá mais para viver dessa forma. É preciso que a gente lute. O meu tempo é curto aqui, mas eu espero que você, quando ouvir essa gravação, se dê conta de que não podemos mais viver dessa forma. Eu preciso que você acredite em mim, ainda que esta seja a sua última e única opção. O breve relato trata-se, na verdade, da obra de Eric Arthur Blair, mais conhecido como George Orwell. A obra 1984 tornou-se um dos mais célebres romances do século XX e foi escrita pouco após a Segunda Guerra Mundial. Na obra, Winston Smith é um funcionário do Ministério da Verdade, um órgão criado pelo governo do Grande Irmão para manipular as informações que chegam à população e propagar a imagem do governo. Winston vive aprisionado na engrenagem totalitária de uma sociedade completamente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual vive sozinho. Ninguém escapa à vigilância do Grande Irmão, a mais famosa personificação literária de um poder cínico e cruel ao infinito, além de vazio de sentido histórico. Winston, enquanto vive pressionado a aceitar o sistema vigente, acaba por intimidamente se rebelar contra ele, e ao conhecer Julia, por quem se apaixona, ambos partem em uma revolta secreta contra o partido, unidos pelo amor entre si e pelo desejo de liberdade. Esta obra denuncia não apenas os interesses do partido fictício criado por George Orwell, mas também traz a angústia do personagem central, que tenta verbalizar e mostrar os seus sentimentos utilizando-se do seu diário, para que possa, com esta ideia, trazer as pessoas à luz de tudo o que acontece no cenário em questão. É uma grande obra que vale a pena a leitura e a reflexão, haja visto que ainda hoje vivemos sob forte influência de notícias muitas vezes manipuladas pelos meios de comunicação. Um grande abraço e aqui fica a nossa indicação literária. Muito obrigado, Douglas. E agora, a gente prosseguindo com a nossa TPC, nós vamos falar um pouco da pauta que preparamos para hoje. Nós começaremos com os objetivos do encontro, certo? Desse nosso encontro virtual de ATPC. Falaremos um pouco sobre o conceito de tecnologia e inovação. Vamos tentar entender como que o componente de tecnologia conversa com a BNCC e o Currículo Paulista. Abordar um pouco sobre a cultura maker, que vai ser o principal foco desse nosso momento de formação, e teremos também propostas de atividades para você. E agora quem vai falar para vocês os objetivos desse encontro é a Roseli. É com você, Rô. E o objetivo do nosso encontro hoje é aprofundar os estudos dos documentos oficiais com ênfase na formação do pensamento computacional e cidadania digital, promover momentos de reflexão sobre a cultura maker e a sua finalidade, sugerir atividades práticas e funcionais. Eu acredito que vocês vão gostar muito do nosso encontro de hoje. É com você, Evandro. Muito obrigado, Roseli. E eu espero que vocês gostem da TPC de hoje, porque foi preparado com muito carinho, muito esforço, para que vocês possam ter atividades e ter ideias. Não que vocês precisam utilizar nossas atividades, mas que vocês tenham ideias também de como trabalhar com o componente de tecnologia e inovação com os alunos de vocês. Tudo bem, gente? Mas acho que antes da gente falar sobre essas atividades, nós precisamos entender alguns conceitos. O primeiro conceito talvez seja o mais importante de entendermos, que é o que é tecnologia. Se formos direto para o conceito de tecnologia, nós vamos ver que é um produto da ciência e da engenharia que tem como objetivo solucionar algum problema da sociedade ou então otimizar algum processo. E não necessariamente a tecnologia tem a ver com informática ou mesmo eletricidade. Sempre que a sociedade encontra um problema que precisa ser solucionado,
nós acabamos por desenvolver alguma solução. Essa solução é o que recebe o nome de tecnologia. A gente precisava carregar coisas muito pesadas de um lado para o outro, inventamos a roda. A gente precisava publicar diversos papéis com a mesma notícia em diversos cantos da cidade, desenvolvemos a imprensa. Precisávamos de uma forma para poder escrever sem correr o risco de derrubar aquele tinteiro e manchar todo o papel. Desenvolvemos a caneta esferográfica. Então, quando a gente tem algum problema que a gente precisa vencer, o que é criado para resolver esse problema é o que a gente chama de tecnologia. E é por isso que quando a gente fala do currículo de tecnologia e inovação, fala-se muito das atividades desplugadas, que não necessariamente a gente precisa de um computador para fazer as atividades tecnológicas. E é importante também a gente entender que nem sempre a tecnologia mais avançada é a tecnologia mais adequada para o momento, ou a melhor tecnologia. Existem algumas situações que a gente pode, por exemplo, imaginar. Se você for falar com o seu aluno, você pode trazer para o mundo dos games. Os games surgiram naqueles fliperamas antigos, aquelas máquinas de arcade com uma plataforma cheia de botão e um manete para você mexer o seu personagem. Hoje em dia nós temos uma caixa com um pequeno controle na mão para poder jogar. Certo? Esse controle tem sensor de movimento, tem superfície com sensor tátil, ele é recheado de funções. Porém, se você for, por exemplo, num torneio de jogos, vamos colocar Street Fighter, um jogo de luta, eles ainda utilizam aquele controle que utilizava lá no arcade antigo. Por quê? Esse controle é mais útil para esse tipo de torneio do que o controle que é utilizado nos videogames de última geração. E uma outra história engraçada aconteceu durante a corrida espacial. Para contextualizar, a caneta esferográfica tem um pequeno problema que ela depende muito da gravidade para poder escrever. Se você deixar ela muito tempo, por exemplo, em pé, com a ponta para cima, chega uma hora que ela demora para voltar a escrever, porque a tinta tem que escorrer para aquela esferazinha que fica na ponta. Como é que você faz para escrever, então, num local que a gravidade é zero? Como é que você mantém sequer a tinta dentro do tubo? A NASA gastou milhões de dólares para conseguir desenvolver uma caneta que conseguisse escrever no espaço. Eles foram, obviamente, jogar na cara da União Soviética, porque olha só, desenvolvemos esse aparato para conseguir fazer as anotações no espaço. E o que vocês têm? A União Soviética respondeu, nós usamos um lápis. Isso ajuda a gente a ver que nem sempre a tecnologia mais avançada é a tecnologia mais adequada para a gente utilizar. E na verdade, existe algo que a gente precisa mencionar, que é a relação do ser humano com a tecnologia. A gente pode separar essa relação em 4 categorias. A primeira delas seria a tecnologia intrínseca. Aquela tecnologia intrínseca é a tecnologia que quando a criança ou jovem, o ser humano está criando a sua visão de mundo, ela já está lá forte e consolidada como uma tecnologia vigente. Para muitos de nós, um exemplo que a gente pode utilizar é a caneta esferográfica, ou seja, quando a gente teve a visão de mundo, a caneta esferográfica já existia e já era usada amplamente, ou mesmo o rádio. Acredito que para todos, quando você criou sua imagem de mundo, o rádio já era uma ferramenta utilizada com muita frequência, era uma tecnologia consolidada na sociedade. Essa tecnologia, então, faz parte da sua visão de mundo. Você tem uma dificuldade de imaginar o mundo sem essa tecnologia. A tecnologia natural é aquela que surge e começa a se consolidar ao mesmo tempo que o ser humano está criando sua visão de mundo. Então ela não surge nem depois de eu já ter essa visão de mundo formada, nem surge antes de eu começar essa construção. Vou usar o meu exemplo de vida para falar sobre os computadores. Quando os computadores começaram a se consolidar, ou seja, estar na casa de várias pessoas, se tornar uma ferramenta mais acessível, eu já estava criando minha visão de mundo. Só que ela veio durante essa construção, então boa parte da minha visão de mundo envolve um mundo onde o computador é consolidado. Porém, se eu puxar da memória, eu ainda consigo lembrar de um mundo em que não existia computador. De um mundo em que eu tinha que ir na biblioteca municipal, pegar o livro e fazer uma pesquisa. Mesmo que em boa parte da minha vida escolar, o computador já estava lá caso eu necessitasse fazer uma pesquisa. Chegamos então na tecnologia nova. É aquela tecnologia que surge e começa a se consolidar após eu já ter minha visão de mundo. É basicamente aquela tecnologia que a gente vê nascer, que a gente vê crescer. Um exemplo para muitos são os próprios smartphones.
Nós vimos os primeiros telefones celulares chegarem no Brasil e começarem a ser comercializados. Vimos muita gente fascinada por poder jogar o jogo da cobrinha nos Nokias antigos. Vimos o lançamento do primeiro iPhone, que é considerado o primeiro smartphone. E hoje nós temos um mundo onde o smartphone é fundamental. Quando chega nessa parte da tecnologia nova, pode ser que o ser humano tenha um pouco de dificuldade tanto para interagir com essa tecnologia como para aceitar um pouco ela. Outra categoria é a tecnologia estranha. A tecnologia estranha é aquela que surge quando você já está com uma idade avançada, você já viveu muito na sua vida, e ela surge e que se consolida nesse momento. Por que ele recebe o nome de tecnologia estranha? Porque é uma tecnologia que gera estranheza pra gente. É muito mais comum a gente ter dificuldade ou até uma certa aversão a essa tecnologia do que aquelas tecnologias que estavam lá na nossa adolescência e infância. E por último, nós temos a tecnologia obsoleta. A tecnologia obsoleta, como o próprio nome diz, é aquela que já chegou no seu momento de obsolência. Ela já não é mais utilizada e, dependendo de quando ela surgiu e se tornou obsoleta, muitas pessoas sequer têm conhecimento da existência dela. É muito comum a gente virar para o aluno e ele não saber o que é uma fita VHS, a relação entre uma caneta e uma fita cassete, ou gerar toda aquela surpresa ao ver uma máquina de escrever. São tecnologias que para gerações passadas eram tecnologias consolidadas, mas para agora já são tecnologias obsoletas. O problema é, a gente acaba cometendo um pouco o erro de achar que, como toda essa tecnologia que nós temos para os nossos alunos está como uma tecnologia intrínseca, por já fazer parte da ideia de mundo dele, da imagem de mundo que ele tem, ele sabe mexer, o que não é necessariamente verdade. Eles podem sim apresentar muitas dificuldades, assim como nós também podemos apresentar. Na verdade, esse momento de distanciamento social está fazendo com que a gente seja forçado a aprender a usar essa tecnologia. Vocês devem ter percebido que, apesar de nós termos essas categorias, não tem como eu encaixar as tecnologias que nós conhecemos em cada uma delas bonitinho, porque depende de como nós interagimos com essa tecnologia. Então agora eu vou propor uma interação no chat entre vocês, professores, que vocês coloquem pelo menos uma tecnologia que vocês conhecem, que fez parte da vida de vocês ou que está fazendo parte agora, para cada categoria de tecnologia que nós temos. O objetivo dessa interação é que vocês possam ver o quão diverso é o grupo de professor que trabalha com o componente de tecnologia. Tudo bem? Então vou dar para vocês aí 3 minutinhos, vocês vão colocar uma tecnologia para cada categoria e voltamos já. Até logo!
Voltando, pessoal, muito obrigado pela interação de vocês. Vocês devem ter percebido, conversando com os colegas, o quanto muda essa nossa relação da tecnologia e qual tecnologia vai para cada categoria de acordo com a nossa vivência, não é mesmo? Então pense que para o nosso aluno, entre nós e nosso aluno, também tem essa mudança. E a gente tem que carregar isso na mente quando a gente vai trabalhar tecnologia com eles. Agora, dando prosseguimento para a nossa pauta, qual que é a próxima pergunta que temos que fazer? Por que trabalhar tecnologia na educação? Primeira coisa, a gente quer formar um aluno que seja um agente autônomo na sociedade, que seja um cidadão. Hoje em dia, para você ser um agente autônomo, um cidadão atuante na sociedade, você precisa conhecer tecnologia. Às vezes você pode não ter muito acesso a ela, mas você precisa conhecer e saber mexer. Se a gente pensar inclusive no mercado de trabalho, usar a tecnologia se tornou algo extremamente fundamental. Combater o analfabetismo digital, ou seja, a gente tem que ajudar nosso aluno a viver no mundo digital. Ou seja, o aluno precisa saber usar essas ferramentas digitais para que ele possa ser realmente um agente atuante na sociedade. E ao mesmo tempo ele consiga ler e ser crítico com relação a todas as informações que chegam desses meios. Porque com isso a gente também combate as fake news. As notícias falsas que são espalhadas com muita facilidade na internet, já que o critério para que a informação seja filtrada é muito menor no mundo digital. Outra coisa, aí entra na questão do consumismo e a obsolescência programada. É uma prática proibida, mas que muitas empresas fazem. E o aluno tem que entender que nem sempre, porque saiu uma versão mais nova de um aparelho que ele tem, ele precisa dela. Só que muitas empresas acabam fazendo a obsolescência programada, que é basicamente fazer com que as versões mais antigas, mas nem tão antigas assim, se tornem obsoletas rapidamente para que você seja forçado a comprar um novo aparelho. E obviamente, se a gente combate a obsolescência programada, combate o consumismo excessivo, a gente pensa na sustentabilidade. E na verdade a sustentabilidade não tem só a ver com utilizar aparelhos eletrônicos. Como a gente vai ver na parte da atividade sobre cultura maker, a questão da sustentabilidade pode envolver você saber criar uma horta com materiais reciclados, é questão de sustentabilidade. Inclusive, se eu não me engano, confirma para mim, Douglas, essa é uma das atividades que serão propostas hoje, não é? Exatamente, Evandro. É isso mesmo. Então, para vocês verem, realmente a gente vai trabalhar com a questão da sustentabilidade envolvendo a tecnologia. Não necessariamente, voltando lá, não necessariamente a tecnologia tem a ver com informática, apesar da gente muitas vezes associar uma coisa a outra. Mas uma ideia muito forte no currículo de tecnologia é que eles saibam utilizar a criatividade para resolver os seus problemas. E agora vamos ver um pouco dos documentos oficiais que regem o nosso trabalho no componente de tecnologia e inovação. O currículo do componente de tecnologia do Inova Educação e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Essa imagem vocês já viram várias e várias vezes, que são as 10 competências básicas da BNCC. Nós temos 1. Conhecimento. 2. Pensamento científico, crítico e criativo. 3. Repertório cultural. 4. Comunicação. 5. Cultura digital. 6. Trabalho e projeto de vida. 7. Argumentação. 8. Autoconhecimento e autocuidado. 9. Empatia e cooperação. E 10. Responsabilidade e cidadania. Para esse momento, qual que é a nossa ideia? É relacionar os conceitos de tecnologia que foram abordados anteriormente e ver quais habilidades da BNCC conversam com o conceito de tecnologia e por que trabalhar a tecnologia na educação. Então, eu vou lançar esse desafio para vocês. Vocês falem aí no chat ou nos comentários quais são
as competências da BNCC que vocês veem relacionados com o componente de tecnologia. Vou dar uns 3 minutinhos para vocês e já voltamos. Estamos de volta, muito obrigado pelas contribuições de vocês e vamos dar uma olhadinha nas competências da BNCC e quais conversam com o componente tecnologia. Algumas, tanto pelo título como pela sua descrição, têm uma conexão mais explícita com o componente tecnologia, como por exemplo a competência 1, conhecimento, ou a competência 5, cultura digital. Mas se nós analisarmos cuidadosamente cada uma das 10 competências da BNCC, nós vemos que o componente tecnologia está, na verdade, caminhando entre todas as 10. Pode estar mais explícito em algumas, porém está sempre sendo trabalhado em cada uma delas. É necessário você desenvolver a competência de argumentação para que você possa realizar postagens em fóruns ou mesmo conversar em rede social. A empatia é muito importante para que a gente possa desenvolver a cidadania digital. E, obviamente, com empatia e cooperação, nós também acabamos trabalhando a responsabilidade e a cidadania. Trabalho e projeto de vida estão muito ligados com a tecnologia, porque, como dito anteriormente, para o mercado de trabalho, hoje em dia, é fundamental que você tenha conhecimento tecnológico. Então, como vocês puderam ver, a tecnologia permeia todas as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular. E quando a gente vai ver o currículo de tecnologia, ele é separado em 3 eixos norteadores. O primeiro eixo é tecnologia digitais da informação e comunicação. Nesse eixo, a gente procura analisar a procedência e riscos de aplicativos, sites, softwares e objetos digitais. É estudar também segurança na web
e como combater a circulação de notícias falsas. Esse eixo prevê e promove o uso responsável e consciente das ferramentas tecnológicas. Então, quando a gente fala do eixo das TICs, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, nós estamos focados em passar para o estudante como mexer com as tecnologias digitais da informação e comunicação. Como se proteger de ataques ou de outros riscos ou de expor seus dados pessoais na internet. É basicamente a relação entre o usuário e o uso da tecnologia. Em letramento digital, nós trabalhamos a cultura digital, a cidadania digital e a apropriação tecnológica, e as especificidades das mídias digitais. Envolve também considerar responsabilidade e direitos em ambientes digitais. É aqui que nós trabalhamos a cidadania digital, a responsabilidade do estudante com o que ele posta, com o que ele põe na internet, com o que ele põe em qualquer ferramenta digital. Trabalhar a corresponsabilidade e também as competências socioemocionais, como por exemplo a empatia, é fundamental para esse eixo do componente de tecnologia. Em pensamento computacional, nós trabalhamos a decomposição de dados, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo. Buscamos que o estudante possa exercer a criatividade e a inventividade, e o pensamento científico e as atividades makers. Aqui, nosso foco estudante é a construção de soluções para os problemas. É voltar no conceito inicial de tecnologia, em que tecnologia é criada para resolver algum problema que eu tenha, que eu precise de uma solução. Ou que eu preciso facilitar algo na minha vida. E esses são os 3 eixos norteadores do currículo de tecnologia. Vale lembrar que cada um desses eixos possui suas próprias habilidades a serem trabalhadas nos anos séries. E esses 3 eixos, eles não são colunas separadas, não, elas se conversam. Apesar de estarem direcionadas cada um para um foco, entre si elas têm uma conversa muito grande. Podemos ver, por exemplo, quando a gente compara o letramento digital com as tecnologias digitais da informação e comunicação. Ambas falam sobre a responsabilidade do estudante com relação a, por exemplo, notícias falsas, com relação à cultura digital e à cidadania digital, segurança na web. E perceber que para eu exercer minha cidadania digital, eu preciso necessariamente ter as noções sobre segurança digital para que eu não fique totalmente exposto, é fundamental para que você possa ser um cidadão digital pleno. Agora, se você for ver ali em pensamento computacional, tem aquela frase ali embaixo, atividades maker. Esse é o foco da nossa TPC de hoje. A cultura maker. A cultura do faça você mesmo. E para poder mostrar para vocês o que é a cultura maker e ainda mais a importância de trabalhar a tecnologia na educação, eu vou passar a palavra para o Douglas para que ele possa explicar melhor para vocês. Douglas, é com você. Valeu, Evandro. Obrigado pelas suas contribuições. Considerando as contribuições do Evandro sobre o conceito de tecnologia proposto tanto na BNCC quanto no currículo paulista, teremos agora uma reflexão sobre a aplicabilidade desses conceitos na escola e também no cenário de aprendizagem remota que estamos vivenciando. Para refletirmos sobre isso, consideraremos 3 pilares fundamentais: as tecnologias digitais de informação e comunicação, o letramento digital e o pensamento computacional. Traremos ainda à luz a obra de Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Nesta obra, Edgar Morin procura trabalhar questões pertinentes não só à vivência da sala de aula, mas também à vivência além dos muros da escola. E para isso, a tecnologia irá colaborar, irá contribuir com a formação cidadã deste indivíduo. Partindo do princípio dos 7 saberes, teremos como um dos fundamentos o conhecimento da vida. Então, temos muita informação, mas às vezes conhecemos pouco do mundo e da vida. E a internet, a tecnologia de um modo geral, possibilita que possamos compreender melhor esse conceito de mundo e de vida. Se considerarmos as várias formas de tecnologia que temos, a gente pode, muitas vezes, viajar, percorrer por mares, por museus, por campos. Então, a tecnologia, dentro desse contexto, ela vai partir do princípio de conhecimento da vida para trabalhar
questões referentes à aprendizagem. Um outro conceito abordado por Morin é a procura pelo conhecimento pertinente, um conhecimento que não mutila o objeto, né? Então, é necessário dentro disso que se contextualize, né? Que se procure o todo dentro de uma coisa só. Olhar para as relações. Então, muitas vezes, as tecnologias, elas nos possibilitam, né? Que nós possamos olhar para as relações, que nós possamos olhar para o outro, que nós possamos compreender, muitas vezes, as relações que estabelecemos uns com os outros. Próximo conceito abordado por Morin é a compreensão do indivíduo. Então, enquanto identidade humana, é preciso compreender o indivíduo, o social, o natural, né? A unidade tridimensional da condição humana. E as tecnologias, elas possibilitam que possamos fazer essa compreensão. Então, dentro de um determinado grupo, eu consigo enxergar o indivíduo, eu consigo enxergar o social e eu consigo enxergar o natural, né? As relações que esse indivíduo tem com essas três questões, esse tridimensional. Outro ponto destacado pelo autor é a compreensão do social. Então, a compreensão humana, o desenvolvimento da capacidade de comunicar através do diálogo. E aí, claro, as tecnologias elas são fundamentais, principalmente se considerarmos os dias atuais, dentro dessa compreensão social. Por quê? Através do diálogo, as pessoas elas vão estabelecer vínculos entre si. Elas vão, inclusive, desenvolver as outras três competências que nós já citamos aqui. Através do diálogo também, que se passará a um próximo conhecimento, que é o conhecimento incerto, a ação gerando incerteza, né? É necessário, nesse momento, dar pequenos passos e pensar em alternativas. E aí essas tecnologias também nos trarão essas alternativas. Por quê? Uma vez estabelecidas dentro do nosso cotidiano, essas tecnologias elas possibilitarão que tenhamos essas alternativas em mãos. Então, eu posso, por exemplo, estabelecer uma conexão onde eu busque, né, dentre dos os meus meios para atingir essa competência, várias formas de tecnologia, né? Seja a tão falada tecnologia digital, sejam tecnologias que muitas vezes até mesmo não se utilizem dos meios digitais, mas de alguma maneira eu vou estar buscando, através desse tido conhecimento incerto, né, uma maneira também de desenvolver a minha aprendizagem. O sexto aspecto trata dos fenômenos complexos, fenômenos que consideram as escalas de tempo e espaço. Considerando a tecnologia dentro desse cenário, podemos visualizá-los em filmes, novelas, ou seja, tudo aquilo que nos faz perceber a concepção de tempo e a ideia de espaço, nos fazendo ter a percepção da dimensão de temporalidade e também de espacialidade. O último aspecto abordado por Morin é a questão da ética. Nesse ponto, o autor nos coloca a ideia de que a ética é o limite da ação. E aí devemos considerar como cada um desenvolve suas responsabilidades individuais e sociais. Nesse contexto, a tecnologia entra como um cenário onde podemos observar os múltiplos comportamentos que cada indivíduo tem dentro, por exemplo, de uma rede social como o Facebook, o WhatsApp. O que fica claro para nós dentro disso tudo é que cada indivíduo terá consigo o seu próprio comportamento mediante os seus valores, as suas estruturas de compreensão do que é o pensamento ético. Refletindo sobre os aspectos abordados por Morin e sobre as contribuições que o Evandro nos apresentou anteriormente, trazemos agora uma das ações que pensamos em propor nesta nossa fala de hoje, que é algo que tem se apresentado como um dos referenciais tecnológicos dos dias atuais, a cultura maker. Mas, afinal, você sabe o que é cultura maker? Cultura o quê? Cultura make? Isso aí não é aquele negócio que o pessoal passa no rosto pra maquiar, que tem um monte de tutorial aí no YouTube, não é isso aí? Não,
Na verdade, o termo cultura maker se refere a uma cultura surgida lá nos anos 60, com o movimento punk. É hoje! Come on, kids! Papito! Partindo de uma concepção anarquista e anticonsumista. Neste cenário, as bandas de punk faziam seus próprios discos, e os fãs produziam as revistas sobre o movimento, chamadas de fanzines. Isso tudo levou a um até então novo conceito, o do faça você mesmo. O termo make vem do inglês fazer e foi popularizado em 2005 por Dale Dougherty, fundador da revista Make. No ano seguinte, este mesmo cara organizou a primeira Maker Faire, que de lá para cá, a cada ano conquista mais e mais adeptos. Uau! Pô, interessante isso aí, hein? Gostei desse negócio de cultura... Como é que é? Cultura make? Make? Até o final do vídeo eu aprendo a falar isso aí. E assim como na educação, a cultura maker também possui os seus 4 pilares, que são a criatividade, criar algo colocando as mãos na massa, a colaboração, todo mundo trabalhando junto, ou seja, tudo sendo feito em colaboração. A sustentabilidade, saber usar os recursos que estão disponíveis sem desperdiçar. E a replicabilidade, tudo sendo multiplicado, replicado. A cultura maker tem se espalhado pelo mundo nos últimos anos. E isso se dá porque as ferramentas da cultura maker estão se tornando mais acessíveis. Pistolas de cola quente, massas adesivas e uma infinidade de outras opções que podem te ajudar a criar. Bom, mas nenhuma dessas ferramentas faria sentido sem os makers, ou seja, aqueles que constroem essas ideias, tirando elas do papel e as transformando em realidade. A ideia é a seguinte: ao invés de comprar um produto, será que eu não posso produzi-lo? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei! Inclusive, quando eu era criança, eu lembro que até assisti um seriado de um cara que pegava uma cola, uns pedaços de cimento, de pedra, fazia uns negócios bem loucos lá, né? Inclusive, tem aqui clipe, chiclete. Acho que eu vou arrumar o micro-ondas aqui de casa, hein? Aí, ó, tá vendo? Ficou bonzinho. Top, hein? Agora eu vou ligar aqui pra ver o que acontece. Mas é importante destacar que a cultura maker não é um artesanato. Outro ponto que merece bastante atenção é o manuseio das ferramentas durante a confecção dos objetos. Bom, agora que aprendemos tudo isso, é hora de irmos para a prática, não é mesmo, Roseli? Oi, Douglas, obrigada, tá? E para a gente seguir aí com o que o Douglas estava trabalhando com vocês, para ficar até um pouco mais claro, nós combinamos de estar trazendo planos de aula realmente para a gente formar esse trabalho, né? Para ter mais clareza no que nós estamos querendo trabalhar com vocês. Aí eu trouxe um plano da cultura maker, como o Evandro, como o Douglas estava nos explicando, com todos os procedimentos que a gente sabe que tem no plano de aula, tá? Presencial ou não, a gente sempre tem um plano, porque é a nossa estratégia de trabalho, né? É o como vamos fazer, isso é muito importante. Nome, a turma, pensei aí numa turma de 6º e 7º anos, número de aulas, 6 aulas, o componente curricular, tecnologia, os nossos conteúdos aí, nós vamos trabalhar a cultura maker, o objetivo, trabalhar a criticidade em busca do saber para fazer, contribuir para o desenvolvimento do pensamento científico, pois, ao exercitar novas possibilidades, a criança e o adolescente estabelecem contato com a experiência como protagonismo juvenil, que é muito importante aí entre os nossos alunos. E as habilidades que nós vamos trabalhar com essa atividade vai ser o pensamento científico, crítico e criativo, cultura digital e argumentação, que estão lá na nossa BNCC, tá bom?
estabelecer metas, motivar-se e alcançar objetivos, apreciar a perspectiva dos outros, que está lá no currículo paulista. Os materiais, no caso, para a nossa atividade, vai ser o papelão, ele é o principal, tá? Mas como nós vamos falar de trabalhos muitas vezes individual do aluno, então eu coloquei aqui também que papelão e outros, né, que irão compor o projeto individual do estudante, tá bom? E o desenvolvimento, né? Como que nós vamos aí trabalhar o desenvolvimento? Eu costumo dizer que no plano de aula é muito importante essa parte do desenvolvimento, tá muito claro, até mesmo quando o professor coordenador, ele pega esse material, fica muito claro para ele o passo a passo, quando o desenvolvimento está bem passo a passo. Percebam. Primeiro, coloquei desta forma: utilizar o Google Sala de Aula, grupos de WhatsApp e Facebook. Por que eu utilizei? Primeiro, porque o Google Sala de Aula está sendo muito utilizado, né, em todas as escolas. Conversando com alguns coordenadores, eles me falaram também que os professores têm grupos de WhatsApp com os alunos, né? Então eu achei essa ferramenta muito importante também. E o Facebook, porque todos têm um Facebook. A grande maioria, pelo menos, tem o Facebook. Então, a gente acaba usando muito, tanto para recado, mas neste caso, eu usaria o Messenger, né? Aquele que você manda a mensagem para o aluno. Eu achei que esses 3 itens eu conseguiria alcançar um número maior de alunos. Talvez não todos, mas um número maior de alunos. Coloquei como item 2, realizar pesquisa utilizando os meios disponíveis. E aí eu coloquei uma pergunta norteadora para o aluno, né? O que é cultura maker? Eu espero que com isso eles façam aí as suas façam as suas pesquisas e coloquem lá para mim no Google Sala de Aula. Ou as outras ferramentas que eles têm, que é o WhatsApp e o Facebook. No terceiro item, eu coloquei, já deixei mais claro até mesmo para o coordenador, né, que ele vai enviar pelo Google Sala de Aula através de um formulário. Né, o que ele entendeu, com as palavras dele, o que é uma cultura maker. No quarto item, eu coloquei que, após enviar a segunda atividade, ele iria assistir um vídeo que eu coloquei o link, disponibilizaria o link para que ele assistisse, tá? E pode ser da forma que ele achar melhor, né? Lá no WhatsApp, no grupos do Facebook, não tem problema. No quinto item, eu coloquei elaborar um projeto de autoria própria, né? Ou utilizar algum projeto já disponível, né? No caso, eu deixei até um link aqui para ele nortear, né? O que ele pretende fazer. Pode ser, não tem problema nenhum que ele pegue um trabalho que ele viu lá no Facebook ou que ele viu no YouTube, gostou e vai reproduzir. Não tem problema. O importante nesse momento é que quando ele faça isso, ele coloque de onde ele tirou, né? Que não é autoria própria, então ele tem que usar uma referência. Deixei esse vídeo como um modelo. De repente ele olhe lá, goste e queira fazer igual. Não tem problema nenhum também. Ele tem autonomia para tomar essas decisões, tá bom? Então, essa atividade, ele vem em 5 passos, pensando desde o início do que é, bom, na verdade, desde o início, de onde eu vou estar colocando essa atividade para ele, depois o que é, o que ele entendeu sobre aquilo, um vídeo que dê para ele entender se o que ele já tinha a pré-concepção era aquilo mesmo, e finaliza com um projeto dele mesmo. Entenderam? Ok. Próximo passo. Importantíssimo nisso tudo. Eu tenho que, de alguma forma, flexibilizar aquele momento para o aluno. Porque neste momento desse trabalho, eu pensei naquele que não consegue ter acesso à internet, por exemplo, tá? Aí eu coloquei aqui, buscar na unidade escolar a atividade impressa ou agendar horário, para que o estudante ou responsável possa dirigir-se ao local. Mantendo a segurança, lógico, né? A gente sabe que precisa ter todos esses cuidados, a escola já está bem orientada em relação a isso, para copiar ou tirar foto da atividade que ficará disponível da seguinte maneira. Então, eu trouxe uma outra atividade, não saindo do contexto do que eu estou pedindo para os demais. Veja,
eu fiz uma adequação, uma organização diferente, no entanto, o tema é o mesmo, tá bom? E a primeira comanda é: leia o texto a seguir. Eu procurei, eu achei uma definição do que eu preciso, que é o que é a cultura maker. Interessante que o aluno leia, né? Ele leu todo o texto, veja que eu deixei disponível todo o texto no meu plano de aula, tá? Se o coordenador quiser observar, falar assim, que texto que a professora Roseli está tratando, ele tem o texto aqui e ele pode estar acompanhando o que o aluno vai fazer em casa. Após a leitura do texto, responda. Aí já vem como item 2. Dentro desse item 2, eu coloquei: se seu brinquedo preferido quebrar, o que você faz? Descreva com as suas palavras. 2. Se alguém te desafiasse a construir um brinquedo ou um objeto usando papelão, o que você construiria? Descreva o passo a passo de como você construiu o objeto acima. E por último, construa o objeto descrito. Então, ele vai fazer o mesmo procedimento, as mesmas coisas que realmente foi pedido pelo Google Sala de Aula, pelo WhatsApp e pelo Facebook, foi pedido a mesma coisa. Só que aqui, como ele não tem acesso à internet, eu não coloquei link. Eu disponibilizei para ele um texto onde ele vai ler e a partir daí eu fui fazendo perguntas para nortear o trabalho dele. Aguçar, na verdade, o que ele pode estar desenvolvendo, tá? A criatividade, aí vai partir dele. Ok, já tenho a minha flexibilização, então agora eu posso partir para o próximo passo. Veja que eu estou no plano de aula ainda, tá? A avaliação. A avaliação, ele é um item também importantíssimo dentro de um plano de aula. É lógico que todos os itens são muito importantes. Eu explicar como vou avaliar o aluno, pensando nessas aulas remotas, é muito importante para quem pega esse plano para entender o contexto dessa aula, tá? Então, eu pensei aqui, né? Avaliação satisfatória, se entregue todas as atividades. Então, independente de qual atividade foi passado para o aluno, se a adaptação, né? Ou aquela que eu coloquei para eles usando a internet. Entregou tudo? Ok, satisfatório. E o aluno já está com a presença dele garantida também. Parcialmente satisfatório. Quando eu vou estar analisando desta forma? Se entregue a partir de uma. Eu posso ter pensado, como eu fiz algumas atividades, eu posso ter pensado a partir de 2, a partir de 3. Mas eu conto, neste momento do meu plano, a partir de uma. Se entregou uma atividade, ele já tem o parcialmente satisfatório, tá? E o insatisfatório é aquele que realmente não entregou nenhuma. Ele, de alguma forma, a atividade ou ele não quis fazer, ou eu não consegui chegar até ele através dos meios que eu usei, tá bom? É importante finalizar o trabalho, o plano de aula, deixando a bibliografia, tá? Para que fique claro quais foram os itens que eu estudei para montar aquele plano de aula para aquela determinada turma, tá bom? E vocês perceberam que no decorrer do trabalho foi deixado ali 2 links, né? Um, para o aluno entender o que era a cultura maker, né? E o outro eu deixei como modelo, né? Foi deixado ali para eles olharem na hora do projeto, montar o projeto, e eles podem também utilizar aquele, não tem problema, tá bom? Eu trouxe para vocês agora, que o Evandro vai passar para a gente, né? Evandro, por favor, o vídeo, tá? Da finalização do trabalho, de todo esse contexto, depois que o aluno já estudou todo aquele processo, já respondeu todas aquelas perguntas, eu deixo aquele vídeo, o último, que é para ele montar o projeto, tá? É como eu disse, não tem problema se ele utilizar o mesmo, né? Ele pode estar procurando outros, porque quando vocês olharem na internet, essa cultura maker, ele tem muitos vídeos, é muito bacana, como o Douglas acabou de mostrar para vocês, ele fez até eu adorei esse vídeo que ele fez, ficou muito bom, bem explicativo, né, do que é a cultura maker. E quando você digitar lá, vocês vão perceber que vocês vão achar infinitos vídeos, né? E a gente tem que ver o que é funcional, o que é bacana pra gente. Vale destacar que este plano que eu montei
são para aí alunos dos 6º e 7º anos, lembrando que estão numa idade, são crianças, e estão em casa, né? Então, vai ser bem funcional eles terem esse carrinho movido a ar, tá bom? Para este projeto, eles precisariam, se acaso eles forem fazer esse projeto, eles vão precisar de um papelão. Eu até sugeri aí, né, 10 por 8, mas vai da criatividade de cada um. 4 tampinhas de garrafa PET, um elástico, aquelas liguinhas, sabe, de elástico, 2 palitos de madeira de churrasco, um canudo de refrigerante e uma bexiga. Vamos passar agora o vídeo? Obrigada, Evandro. Logo após o vídeo, eu já deixo aí a fala com o nosso amigo Douglas. Grande abraço. Eu já volto, não tô indo embora. Muito obrigado, Roseli. Quando a gente estava montando essa TPC, uma das minhas maiores vontades era trabalhar os jogos eletrônicos e mostrar para vocês como trabalhar os jogos eletrônicos com os estudantes, pois sabemos que é algo que eles gostam muito. E eu também. A atividade que eu proponho para vocês é voltada para a primeira, segunda e terceira série do ensino médio, com um total de 6 aulas do componente curricular Tecnologia e Inovação. O conteúdo, assim como o da Roseli, Cultura Maker. E os objetivos dessa atividade são incentivar o estudante a se apropriar dos conceitos das diferentes formas de entretenimento, desenvolver o pensamento computacional do estudante através de um jogo de pinball. E a habilidade do currículo de tecnologia trabalhada nessa atividade é a EM13 Tech 21, que é resolver problemas utilizando ou não tecnologias digitais, atividade plugada ou desplugada. No nosso caso, uma atividade desplugada. Os materiais utilizados são papelão, elástico, palito de churrasco, cola quente e mais outros materiais que ele possa querer colocar para personalizar o seu pinball. O desenvolvimento dessa atividade será através do Google Classroom, de grupos do WhatsApp ou do Facebook, ou seja, através da ferramenta que você tenha contato com seus estudantes. Inicialmente, o estudante irá realizar uma pesquisa com o tema A História do Pinball e como ele influenciou a indústria dos jogos eletrônicos. E através do Google Classroom, os estudantes irão colocar o que foi observado na pesquisa no fórum, que é feito através daquela opção pergunta na aba de atividades do Classroom. E eles discutirão entre si sobre o que foi pesquisado. Eu coloquei o Google Classroom como um exemplo, mas é claro que você pode fazer essa discussão através do grupo do WhatsApp, através da página do Facebook ou até mesmo através da seção de comentários de blogs. Após essa discussão, os estudantes vão receber o roteiro de construção do pinball feito de papelão e assistirão ao vídeo. Esse vídeo os auxiliará a entender a montagem do pinball. Após construir o pinball,
o estudante irá compartilhar com o seu professor e com seus colegas uma foto ou um vídeo de seu pinball funcionando. Pensando num estudante que não tem acesso às ferramentas digitais, infelizmente não conseguiremos inseri-lo na discussão do fórum. Porém, ele poderá realizar a pesquisa e obter o roteiro para a construção do pinball fisicamente na unidade escolar. A ideia é que ele compreenda como que é feito um mecanismo que é acionado através de botões e que isso ao mesmo tempo seja um jogo para ele. Nós aceleramos o vídeo de construção, então nós vamos passar para vocês terem uma ideia de como será esse pinball montado. Fiquem com o vídeo. Então, pessoal, vocês viram que legal esse pinball? É uma ideia de atividade para você trabalhar com seus estudantes e desenvolver o pensamento computacional com eles. É claro, como todas as outras atividades aqui, são ideias e sugestões. Você, professor, irá observar essa atividade e irá avaliar se ela cabe ou não na realidade da sua unidade escolar e dos seus estudantes. E também ela serve para despertar ideias de outras atividades que vocês possam fazer com eles. Agora o Douglas vai trazer mais uma ideia que vai trabalhar não só a cultura maker, mas também a sustentabilidade. Então vai lá, Douglas. Mais uma vez, muito obrigado, Evandro. Passando agora à nossa próxima atividade, que trata-se da confecção de jardins suspensos de garrafa PET, temos como nosso público-alvo as turmas de sextos anos, a exemplo da nossa colega Roseli. O componente curricular, como não podia deixar de ser, é o de tecnologia. Os conteúdos dizem respeito à cultura maker, a exemplo dos nossos colegas, e temos como objetivo possibilitar ao estudante apropriar-se das tecnologias de modo a considerar que a sustentabilidade ambiental e social são condições de subsistência. Ou seja, o tema sustentabilidade, que é tratado tanto na BNCC como no currículo paulista, será contemplado nos nossos objetivos. Em relação às habilidades contempladas nesta atividade, consideraremos uma habilidade de geografia, que trata sobre os diferentes tipos de solo e a importância da preparação destes para cultivo, e também uma habilidade de tecnologia, que busca a utilização das tecnologias de informação e comunicação como uma maneira criativa e ética de promover a autoria e o protagonismo desses alunos. As duas habilidades possibilitarão ao estudante enxergar a tecnologia como uma ferramenta facilitadora da aprendizagem, uma vez que ele desenvolverá o seu protagonismo mediante a ação construída. Teremos como material
garrafa PET de 2 litros, tesoura com ponta, para que possamos fazer os cortes e as perfurações na garrafa, corda de varal, barbante ou até mesmo arame, terra e uma muda de planta. O desenvolvimento dessa aprendizagem se dará na utilização do Google Classroom e também de grupos de WhatsApp. O estudante realizará uma pesquisa sobre os diferentes tipos de solo e a preparação destes para o cultivo de plantas e hortaliças. Através do Google Classroom, eles poderão inserir suas colocações e discuti-las. Será encaminhado a eles um roteiro de construção de um jardim suspenso de garrafa PET, onde eles poderão assistir a um vídeo disponibilizado através da plataforma YouTube para que possa auxiliá-los na construção deste jardim. Ao realizar o plantio, os estudantes deverão enviar uma foto ou um vídeo ao professor através do Google Classroom. Levando-se em conta ainda a flexibilização curricular, é importante que consideremos os alunos público-alvo da educação especial e também aqueles que apresentarem algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Propõe-se, a partir disto, um movimento no qual esses alunos possam estar construindo o jardim em potes recicláveis abertos, sem que haja necessidade de furos ou cortes no material. Neste caso, não é necessário que esse jardim seja suspenso. A avaliação se dará da seguinte forma: satisfatória, se entregue todas as atividades; parcialmente satisfatória, se for entregue a partir de uma atividade; e insatisfatória, se não for entregue nenhuma das atividades propostas. Temos como base de nossa atividade a BNCC, considerando-se as 10 competências, o currículo paulista e o link do YouTube com o vídeo que descreve o passo a passo dessa atividade. Vamos então assisti-lo? Legal esse vídeo, né? Espero que as nossas atividades possam contribuir com as ações que vocês têm desenvolvido. Passo a palavra à minha colega Roseli. Bom, como tudo que é bom, acaba. Volto aqui agora nesse momento para me despedir de vocês, deixar um grande abraço, tá? Lógico, eu não poderia deixar de chamar nossos parceiros, Evandro e Douglas. Tchau, tchau. Tchau pro pessoal, Douglas e Evandro. Beijinho, tchau para vocês e até o próximo encontro. Esperamos que tenham gostado.